artista que ganhava R$1, 20% de R$1, que ele já sabia o royalties dele, hoje ele não tem ideia de quanto ele vai ganhar. Assim, para você fazer uma auditoria disso, é uma coisa muito absurda e as pessoas não fazem. Tem muitos artistas que não sabem nem se estão recebendo valores. E assim, eu sempre falo, assim, até quando eu dou aula, eu falo assim, gente, vocês têm que entender do negócio. Porque não adianta ser artista e cantar, ou ter alguém por trás. Porque essa pessoa tem que cuidar do seu negócio. Tem que entender do relatório, tem que entender que você tem o direito sobre a execução pública, tem que entender o seu direito fonomecânico. Então, essa discussão aí continua. Bom, agora eu vou dar um pulo para um futuro próximo, que são, né, os algoritmos, as criações, as cocriações com inteligência artificial. Então, quer dizer, um artista que ele usa algum conteúdo e recria, né? Você pega um DJ, né? O DJ ele faz uma recriação de muita coisa. Isso é arte? Não sei te responder. Eu acho assim, a minha concepção de arte é tudo aquilo que o artista apresenta como verdade. A Turma do Seu Lobato é um projeto, então, como eu falei, nasceu em 2011 de uma vontade, assim, totalmente pessoal de partir para o mundo infantil, né? Como a gente está falando aqui, a gente trabalha no mercado e na MZA, em que a gente está tudo voltado para um mercado muito mais comercial de outros artistas, de artistas já contemporâneos e tal. E eu tive filho e a minha cabeça começou a mudar um pouco. Eu falei, gente, e eu comecei a ver as necessidades dos pais em demandas maiores por projetos infantis. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a grande honra de receber a Dani Mazzola. A Dani é jornalista, ela é pós-graduada em Gestão de Marketing Cultural pela SPM, professora de pós-MBA na BGC, que é a Associação Brasileira de Gestão Cultural. Ela é diretora artística da MZA Music, onde trabalha há 25 anos no mercado de música. Especializou-se em produção musical, tendo trabalhado diretamente em vários artistas aí, como Martinho da Vila, Zé Cabaleiro, Chico César, Margareth Menezes, Frejá, etc. É idealizadora também da marca infantil A Turma do Seu Lobato, que coleciona marcas expressivas do mercado com milhões de visualização em público na internet, livros, peças, teatrais e indicações ao Grammy. Super bem-vindo aqui, Dani, ao Future Hacker. Obrigada, André. O prazer é todo meu aqui. Obrigada pelo convite. Sempre bom a gente bater um papo sobre cultura, né? E falar como é que anda o mercado. Bom, primeiramente, eu queria falar que eu sou filha de produtor musical. Então, como você pode imaginar, eu cresci no meio de produção musical. Então, assim, a minha infância toda passei dentro de estúdio. Eu ia para show. Eu dormi em meio de show. Então, assim, eu já fui crescendo nesse mundo musical, então não foi nenhuma coisa muito nova para mim, né? Porque eu já estava acostumada com esse mercado. E então, quando eu fiz faculdade de jornalismo, porque eu queria muito escrever para jornal. Assim, essa era a minha grande vontade, escrever para jornal. Eu achava lindo. E aí, eu comecei a trabalhar na MZA Music, um selo recém-fundado pelo meu pai, a MZA Music, que existe até hoje, que é onde a gente tem a maior parte dos nossos produtos. E comecei a trabalhar com imprensa, escrevendo releases, embalando kits de imprensa, mandando eu lembro que a gente ficava até meia-noite embalando kit, no dia seguinte a gente tinha que fazer rota de motoboy para entregar os kits para os jornalistas em mãos. Enfim, outra época, né, totalmente diferente. E daí, assim, passou um tempo, eu vi que eu não queria mais escrever para jornal. Eu estava achando aquilo que não era mais a minha. E aí eu fiz uma especialização em gestão cultural, no marketing, e comecei a liderar aqui a parte de marketing da companhia. E nisso a gente tinha dois grandes artistas já na empresa, que era o Chico César e o Zé Cabaleiro. Foram os primeiros contratados aqui da MZA, com quem eu pude, assim, executar toda a minha, assim, início de carreira, sabe? Eu sou muito grata aos dois, ao Chico e ao Zé Cabaleiro,
porque tudo que a gente começou a fazer, aquilo serviu muito de experiência para mim, e que eram 2 artistas que estavam começando também naquele momento e demoraram muito para, né, atingir um sucesso de carreira, mas toda aquela experiência de por trás, eu estava acompanhando e a gente estava usando os nossos valores aqui junto com os deles, criando junto. E esse estágio, assim, com eles, assim, nesse primeiro momento, foi muito interessante, porque eu vi que realmente eu gostava de fazer, eu gostava de música, eu gostava... E é interessante quando você gosta do que você faz, você está trabalhando. Então, era isso. Eu descobri que eu gostava, queria trabalhar com música, né? E daí... Em 2000, isso ainda era na parte, quando a gente fala ainda de mercado fonográfico físico, né? Então, assim, a gente vendia no mercado uma quantidade de discos e aquilo rentabilizava os compositores, gravadoras, artistas e tal. A gente passou, nesse tempo, por uma grande transformação, né? Quando, em 2007, começaram a entrar os primeiros players do mercado, aí no mercado, e começou o streaming. E daí é um pouco do que todo mundo já sabe, o streaming mudou a vida das pessoas muito diretamente, a vida dos artistas, da cadeia toda musical. E eu passei por tudo isso, assim, eu tive que reaprender essas novas modalidades e o mercado foi aprendendo junto, né? Porque isso é uma coisa muito doida, o mercado tem que aprender junto, era tudo muito novo. Então, assim, a gente foi a passos, né, conforme a tecnologia do mercado, conforme a gente tinha novas informações, a gente foi evoluindo no streaming. Nesse meio tempo, e aí eu vou chegar ao fim do que eu venho fazendo hoje, em 2011 eu tinha acabado de ter filho. E eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa que seja voltada para o mercado infantil. E aí foi quando eu falei assim, poxa, tem vários produtos no mercado aí, mas eu acho que tem um leque aí, assim, de espaço para um produto novo, sabe? E foi quando eu criei a Turma do Seu Lobato, que é um projeto infantil, totalmente voltado para educação das crianças. A gente fala muito com pai e com mãe, mas ele é voltado muito para a educação das crianças, é um projeto de clipes musicais, mas a gente se baseia muito em sustentabilidade, comportamento, caráter socioemocional, enfim, e afeto entre pais e filhos. Então, hoje em dia, eu estou liderando esse projeto, né? E, enfim, acho que a gente pode falar mais, assim, aí pela frente. Não, legal, muito bom, ótima experiência. Vamos dividir aqui em 2 blocos, né? Eu quero ter o teu lado mais musical, de ser testemunho ocular aí da transformação desse mercado e principalmente, né, do desenvolvimento de tanto artista, né, bom nacional e também desse lado teu infantil. Mas vamos começar então pelo começo da música aí, né? Você estava falando, né, que assim, acho que 2007, né, foi mais ou menos o período que teve a transformação, né, do iTunes, né, que uma transformação profunda nesse segmento aí. Então, eu queria saber como é que vocês se adaptaram a isso, porque assim, não foi apenas uma mudança de plataforma, mas exatamente na tua área do marketing, eu imagino que deve ter mudado tudo, né? Quer dizer, né? Assim, a parte mercadológica, etc, né? Então, assim, com essa barreira de entrada menor, quer dizer, né, antigamente, né, a pessoa tinha, assim, né, os artistas tinham que submeter as suas demos para as gravadoras que passassem aí um scouting aí, né, uma peneira para saber quem, teoricamente, a produtora acreditava que valeria a pena. E a partir do momento que você quebra essa barreira de entrada e você faz com que qualquer pessoa, tendo algum, sei lá, um microfone, uma banda e consiga fazer seus projetos, como é que foi essa ruptura, principalmente aí numa renomada, né, produtora que é a MZA? Foi desafiador. Foi desafiador porque a gente já estava com uma estrutura fixa, montada. E assim, como que funcionava o mercado, né? Para quem não sabe. O mercado era analógico, a gente produzia um disco, os artistas novos que não tinham muito espaço no mercado, eles precisavam de uma gravadora para investir no produto dele, para gravar o produto dele com uma produção musical boa, de qualidade, que possa fazer a mixagem, a masterização, embalar o produto final até que isso vá ao mercado. E quem fazia esse trabalho antigamente? As gravadoras, os selos, e qualquer artista que não tivesse nessas gravadoras não conseguiam lançar os seus
produtos. Então, eles ficavam engessados ali e eles faziam de tudo para que os produtos chegassem a algum produtor, a alguma gravadora dessa. E não era fácil, era muito difícil, porque tinha muita já procura, tinha muita demanda. Então, para um produtor desse chegar para investir num artista novo, é um estilo de produtor que realmente acreditasse naquele artista, né? E as grandes gravadoras já estavam muito inchadas naquele momento. Então, acho que sobrava muito para ir para os selos musicais, como a gente e tal, e pegar artistas novos e começar a investir. Porque o que requeria antigamente? Muito investimento. Né? Você não tinha como atrair um público digital, não existia isso. Então você tinha que ter um dinheiro para você pegar, produzir todo o seu projeto, que não era barato, entrar no estúdio, pagar um técnico, pagar um produtor, pagar a mixagem do projeto, que é faixa a faixa, pagar uma masterização, o produto ia para a fábrica, o produto tinha material gráfico, o material gráfico era tudo aprovado em comum acordo com o artista, com a gravadora, tinha que ter toda a label do produto, SRC, que é o númerozinho que fica lá, que é referente ao produto, tinha letra de música, era realmente um produto bonito, assim, de qualidade, e aquilo ali envolvia um designer. Então, assim, era um investimento pesado para começar. E daí, as gravadoras já saíam, sei lá, com algumas muito maiores, né? Tinha gente que saía assim, vamos botar 50 mil cópias. E aí, a pessoa já saía com disco de ouro, disco de prata, disco de diamante, sem nem vender, porque eles já saíam. A partir do momento que saía da fábrica, você já entendia que aquilo ali já tinha ido para o mercado. Então, assim, eles ganhavam disco de ouro sem nem vender, de acordo com o que você produzia, né? As gravadoras mais conservadoras não tinham tanta grana para fazer isso, mas saía com uma quantidade, vamos fazer isso aqui 10 mil e a gente vai vender no mercado. E assim, isso mudou, porque antigamente, pensa, você vendia um disco que custa R$1, tá? Vamos botar que o disco foi R$1. Quando ele ia para o mercado, você lá, André, consumidor, você comprava por R$1. O artista já sabia que esse R$1, ele tinha um percentual dele de artístico, a gravadora tinha um percentual e o compositor tinha outro. Já era uma coisa formatada. Então, assim, o artista tinha normalmente menos do que a gravadora, tinha 20 e poucos %, que a gravadora investia, né? A gravadora tinha mais e o autoral era, acho que 9,17%. Isso já era uma regra. Não tinha muito, era controlado, tinha os relatórios que as pessoas conseguiam acompanhar. Então, assim, isso fazia parte de uma logística já de muitos séculos, muito tempo. E do nada, começou a mudar. Então, assim, foi um mercado que as pessoas ficaram perdidas, tá? E eu acho que a cadeia musical começou a construir esse modelo junto. O modelo do streaming veio dos Estados Unidos, era um modelo já testado, começou com Spotify, com iTunes, enfim. E a gente precisava se adaptar. Só que muitas pessoas não entendiam esse modelo. E, na verdade, ainda tem muito a ser discutido futuramente e tal. Muitos artistas grandiosos não aceitaram isso por conta de forma de rentabilização, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente aprendeu no off mudou. Não tinha mais uma capa com layout bonito, uma capa que tinha letra de música. Muitas vezes não se dava mais crédito ao compositor, que era importante. Era uma capa 3.000 por 3.000, PNG, que você subia na plataforma digital e ali era distribuído para todas as lojas digitais. Isso, sim, teve que ter todo um processo por trás, as lojas tiveram que se adequar, as editoras tiveram que se adequar para calcular tudo isso, porque ficou uma loucura. Você imagina o Spotify fazendo o pagamento disso, mudou a remuneração, né? Não sei se é interessante aqui eu falar um pouquinho sobre essa questão de remuneração, mas mudou completamente. Você passa hoje em dia, o artista que ganhava R$1, 20% de R$1, que ele já sabia o royalties dele, hoje ele não tem ideia de quanto ele vai ganhar. Porque o disco dele entra numa plataforma e dessa plataforma tem um valor que ele entra no pool de todos os artistas. E dali, esse pool é dividido pela quantidade de plays na plataforma inteira. Não importa se é Roberto Carlos, se é Martinho da Vila, se é Anitta, não importa. Então, cada artista ganha 0,0037, se não me engano, hoje em dia.
E daí você vê a quantidade de plays que existiu e remunera o artista. O compositor passou a ganhar muito menos. Começou a ter uma guerra de compositores por ganhar mais. Então, assim, eu ia muito em discussões de mercado, né? Eu falei assim, agora eu vou entender a fórmula que o mercado está usando. Mas não, a gente não entendia, porque o próprio mercado estava estudando a melhor forma. Existia o lance da UBEM durante muito tempo, das gravadoras, aliás, das editoras, em que, vem cá, YouTube é execução pública, não é execução pública, Spotify é execução pública, não é execução pública. Esse assunto, rendeu. Então, assim, durante muito tempo foi entendido que essas plataformas não eram execução pública. Então, assim, eu acho que a gente ainda está em constante transformação, eu acho que a gente tem que se atualizando nisso, porque a gente tem muita coisa pela frente com a tecnologia, inteligência artificial, tudo pode mudar, sabe? E eu acho que a gente tem que estar acompanhando, mas o mercado está andando junto, assim, todos estão juntos na mesma história, no mesmo aprendizado, e é isso que a gente tem que correr atrás para tentar atualizar junto, né? Não, perfeito. E teve até uma polêmica, né, agora há pouco tempo, né, da manipulação, né, dos plays, né, do Spotify, uma coisa, acho que é uma coisa complexa, né? Porque exatamente, quando você vê que é uma empresa privada, e aí, o quanto que você pode ter uma ingerência externa da quantificação, né? Se, vou supor, você pega uma plataforma como o Spotify, tem interesse, entre aspas, institucional em algum... Ele pode óbvio que não pode manipular, mas como é que eu consigo ter uma auditoria de fora para saber? É muito complexo, né? Super complexo, né? Essa questão é bem interessante, porque existem, assim, para você fazer uma auditoria disso, é uma coisa muito absurda, e as pessoas não fazem. Tem muitos artistas que não sabem nem se estão recebendo valores. E assim, eu sempre falo, assim, até quando eu dou aula, eu falo assim, gente, vocês têm que entender do negócio, porque não adianta ser artista e cantar, ou ter alguém por trás, porque essa pessoa tem que cuidar do seu negócio. Tem que entender do relatório, tem que entender que você tem o direito sobre a execução pública, tem que entender o seu direito fonomecânico. Então, essa discussão aí continua, porque não é claro, né? Não é claro, e eu não estou desmerecendo o serviço, de forma alguma. Eu acho que foi a tendência do mercado. Eu acho que essa tendência no mercado aconteceu, né? Agora, se é a forma mais certa que você está fazendo, se não eu não sei, eu acho que ainda pode ter muita mudança, mas que foi muito difícil sim, e é muito difícil acompanhar tudo, né, de você entender por que você ganhou isso no final das contas, enfim, é um processo que realmente é difícil, né, não é muito auditável isso. Perfeito, agora eu quero voltar um pouquinho no passado, né, acho que, né, falando ainda daquele momento mais ortodoxo e mais analógico da produtora, né? Então, vamos supor, o artista, ele faz ele pega o seu demo, ele mostra. Naquele momento, qual era a métrica para saber se ele tinha potencial ou não? Era um feeling do produtor? Ou ele tinha alguma pesquisa de intenção? Quer dizer, ele conseguia mensurar o que as pessoas queriam naquele momento? Quer dizer, eu sei que é uma coisa meio empírica, mas como é que era, assim? Como é que eu olho um Zé Cabaleiro e falo assim, não, esse cara vale a pena investir, e aquele outro não? Assim, como é que é esse filtro do ponto de vista analógico aí, né? Uhum. Então, antigamente eram grandes gravadoras que eles tinham diretor de vendas, diretor comercial, diretor artístico, enfim, era assim, uma mega empresa. Então, assim, normalmente esses produtores musicais eram muito valorizados, muito valorizados. E eram eles que traziam as pessoas, eles ficavam mesmo um pouco de olheiros, eles recebiam muito material, tá? A história eu posso falar pessoalmente a história do Chico César e do Zé Cabaleiro, porque foi meu pai que descobriu eles. Então, assim, um dia no carro, ele estava escutando, num táxi, ele estava escutando, indo para São Paulo, uma música, e ele falou pro motorista assim, vem cá, é o Caetano cantando? Aí ele falou, não sei, no final, acho que o radialista falou alguma coisa assim, não sei o que, no cantor, Chico César. E aí ele foi atrás, não sei o que, descobriu que o Chico César morava em São Paulo mesmo, e aí marcou uma reunião, o cara chegou.
aquele cabelo dele, assim, com bota, com não sei o que. Ele falou, ih, caramba, não sei o que, como é que vai ser? Não, e sentou, bateram um papo. E assim, ele era um artista completo, porque ele trazia a composição dele, trazia a verdade no trabalho dele. Ele é um cara que, assim, sabia o que estava querendo. Então, acho que, assim, tinha muito, André, do feeling do artista, do produtor, sim, tá? Dele acreditar que o negócio ia dar certo, dele fazer os diretores financeiros investir dinheiro neles. Porque, pensa, o dinheiro não era que nem a gente põe hoje no digital. O dinheiro era pagar um jabá para rádio, né? O dinheiro era para você botar num programa de televisão. Era um investimento muito grande. Não era, hoje eu quero botar R$150 para impulsionar meu vídeo. Não era. O marketing já saía de milhões, entendeu? Então, assim, se você quiser fazer aquele artista virar um sucesso, e o artista tendo verdade, era dinheiro. Era dinheiro, uma boa produtora, um bom produtor musical para fazer aquilo acontecer, né? E existia um relacionamento muito interessante entre o artista e o produtor musical, uma empatia muito grande entre eles, de um acreditar no outro. Então, assim, acho que esse mercado... Aí existia a parte de que acabava de produzir, ia para uma reunião de vendas, todos escutavam aquela música, e aí um falava assim, pô, essa música é a música de trabalho, hein? Essa é a música de trabalho. E aí batiam na mesa, vamos vender muito, não sei o que, não. E aí saíam com a música de trabalho, saíam nos rádios, né, ou cantoria para televisão e tal. E assim ia pro Faustão, vamos supor, já, no artista vendeu 10 mil discos, não sei o que, não era realmente o que ele tinha vendido, era o que já tinha produzido nas lojas. Então, assim, era mudou completamente. Era uma indústria inteira trabalhando há muito tempo com um processo que era isso. E os artistas independentes não tinham espaço. Então, muito por isso... quando o artista, alguém acreditava no artista, aquele artista se tacava de corpo e alma e ia viver aquele sonho, entendeu? E independente de percentual. Ali ele queria botar a vida dele em jogo, para girar, para fazer show. Então, assim, é bem isso, assim, esse antes foi muito diferente, sabe? É muito bom. Agora eu vou dar um pulo para um futuro próximo. Que são, né, os algoritmos, as criações, as cocriações com inteligência artificial. Então, quer dizer, um artista que ele usa algum conteúdo e recria, né? Você pega um DJ, né? O DJ ele faz uma recriação de muita coisa. Isso é arte? Não sei te responder. Eu acho assim, a minha concepção de arte é tudo aquilo que o artista apresenta como verdade, tá? Tem gente que recria, que usa inteligência artificial, mas eles têm outros quesitos que colaboram com ele. Presença, engajamento com o público, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas que escutam estão menos seletivos, sabe? Então, assim, a gente tem a nossa filosofia aqui dentro. Então, assim, isso pra gente não seria um artista que a gente pegaria para investir, né? Só que ao mesmo tempo, dando um pulo, como você disse pra cá, as pessoas passaram a ter seus computadores, as pessoas passaram a ter seu home studio, as suas próprias maneiras de se lançar. Eles passaram a não precisar mais dessas grandes gravadoras, eles passaram a ser seus próprios produtores musicais e eles fazem aquilo que eles querem. Passou a ter uma demanda absurda de produtos, né, na internet e tal, e com qualidade, com não qualidade, porque arte a gente não julga muito, né? Mas assim, e aquilo virou uma demanda absurda, né? E é o lado bom e é o lado ruim, né? Assim, tem até uma história que uma vez a gente pegou um artista, porque a gente tinha visto vários vídeos dele na internet, e a gente, nossa, bacana, o cara tem muitos views, ele tá bombando, na época também do Twitter, da gente engajar muito através do Twitter, tá bombando, gente, não é possível, esse menino é bom, não sei o quê. Nós chamamos ele era menor de idade, veio ele e o pai dele conversar com a gente e tal, nananã. Conversamos, a gente viu vários vídeos dele, nananã, e fomos fazer um teste com o menino aqui no estúdio. E eu sei que ele não cantava. E aí,
A gente falou, caramba, como que pode? Aquilo tudo foi criado, né? Ele pegou o estúdio dele, ele fazia as músicas, afinava a voz dele. E aí, no momento em que a gente cobrou dele, vamos fazer uma apresentação ao vivo para ver como é que é, não sei o quê, para ver se, né, se tem condição, ele fugia. Então, assim, tem muitos artistas que não são artistas realmente, com toda a verdade ali, e que tá ali para, né, no bolo todo. E esse bolo todo o quê? Diminui a capacidade de um artista grande, ou de um artista que leva a verdade, ou de um artista rentabilizar melhor, né? Então muita coisa boa, muito lixo, é tudo ali junto. E essa pra mim foi a grande mudança, assim. É interessante, porque eu acho que talvez crie uma nova categoria, né? Os programadores musicais, né? Sei lá, cria-se, talvez seja uma coisa diferente, né? Apartado alguém que é o DJ, né? O próprio DJ é um grande programador musical, né? Que ele vai fazendo os seus, né? Vai juntando assim as peças ali, né? Criando o seu mosaico aí, né? De música. Legal. E assim, eu queria que você falasse rapidamente aqui, Dani, antes de a gente entrar no tema infantil, que é sobre o Festival de Montreux, né? Que é um marco, né? Quer dizer, né? Vocês fazem há muitos anos isso, né? Lá, né? Como é que foi essa ideia de fazer isso lá fora, né? Quer dizer, de ser esse produtor lá fora, de um festival tão importante, né? Quer dizer, quem não conhece, pelo amor de Deus, que conheça, né? Você vê, assim, os maiores artistas do mundo de jazz. Você tem muito brasileiro, né? Você tem o Milton lá, né? Quer dizer, é uma grande referência global, né, de um evento, né, de festival de música de jazz, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sou fã desse projeto. Então, esse projeto é um projeto aqui que, né, assim, veio da MZA mais recentemente, mas foi uma coisa que o Mazzola começou lá atrás, né? Eu era criança ainda, ele começou a ir para Montreux, ele conheceu o dono do festival, que era o Claude Nobs, e passou a se identificar com o festival, e aí ele viajava todo ano para lá. E aí chamaram ele para colaborar com o projeto. E ele passou aí todo ano, ele levava os artistas estrangeiros, os artistas nacionais, levava artista baiano para se apresentar. Existia uma noite brasileira no festival, que eles chamavam assim, em que essa noite era coordenada por ele. Posteriormente passou a ser coordenada pela MZA, né, por nós aqui, e desde 2004 eu vou a Montreux e colaborando junto com os artistas que a gente está levando para lá. Então, assim, era muito legal de ver, porque lá você conhece, né, André? É uma cidade pequena em que a pessoa respira música o tempo todo. Eu não conheço outro lugar que seja tão ligado a jazz como a cidade de Montreux é no mês de julho. Então você anda pelo aquele lago alemão ali, está repleto de músicos de rua. Aí você tem um laboratório que você faz workshops. Você tem academia de jazz, onde você forma artistas ali com grandes nomes também junto. E você tem os grandes shows, que é no Stravinsky, no Miles Davis. E ali eles levam vários artistas a se apresentar. E é o maior festival de jazz, né? E existia essa noite brasileira, a qual a gente participava, levando os artistas daqui para lá. E daí, em 2019, veio a ideia de pedir a permissão para trazer o festival para o Brasil, né? O Rio Montreux Jazz Festival. Então, a primeira edição a gente fez em 2019, no Pierre Mauá. Foi lindo, a gente conseguiu fazer em 2 armazéns. A gente levou alguns artistas nacionais, outros artistas internacionais, fez um village ali fora. Então, assim, foi muito bacana essa experiência. Quando o Claude faleceu, ele falou para o Mazzola, olha, meu sonho está junto contigo, levar esse festival para o Brasil. Só que ele veio a falecer em 2013. E daí o sonho não estava concretizado ainda. A pessoa que ficou no lugar dele foi uma pessoa que o Mazzola já conhecia há muito tempo, muitos anos, e que falou, vamos fazer isso? Então vamos. Em 2019 foi o que a gente trouxe, eles acreditaram no projeto. E a gente, assim, desde então tem feito 2019, 2020 foi o ano de pandemia, eles não fizeram nada e a gente fez aqui, a gente fez um festival todo online, a gente colocou artistas internacionais em estúdios de Nova York, de Los Angeles, e teve um palco aqui no Fairmont,
onde a gente colocou Milton Nascimento cantando junto com um coral gospel de Nova York, a música Coração da América, foi muito lindo também. A gente colocou a Macy Gray cantando diretamente de lá. Fechamos o hotel, então os ouvintes, além do YouTube, eram os apartamentos do hotel. Então todos viravam ali para a piscina, onde tinha um telão e onde tinha um palco, e eles acompanhavam aquele festival ali junto com o mundo todo, né? E nesse ano a gente foi o único evento que aconteceu durante a época de pandemia. Né, foi tudo muito complicado, a gente teve que botar laboratório ali dentro para fazer testes com todo mundo que chegava, eram artistas que não eram tão jovens, muitas vezes, né, existia um risco maior, mas enfim, deu tudo certo e é um sonho que continua muito ativo, né, assim, exige questão de patrocínio cada vez mais para isso se tornar viável da maneira do DNA lá de Montreux. Mas a gente tem muito apego muito emocional com esse projeto, assim como os artistas, assim como o Milton Nascimento, assim como o Ivete Sangalo, assim como o próprio Caetano Veloso já esteve no festival há muitos anos. Então, para eles terem esse festival no Brasil, é como se fosse uma nostalgia. Caramba, o melhor festival de jazz do mundo está aqui no Brasil, eu já estive lá. Então, acho que é muito mais uma história emocional que envolve eles, assim, em trazê-lo, né, para o Brasil, assim, esse festival Brasil. Então, é isso. Ô Dani, te fazer uma pergunta. Por exemplo, alguns festivais como esse, ou até outros, assim, vocês já tentaram plataforma de crowdsourcing, assim, para investimento? Quer dizer, assim, os próprios usuários, eles mesmos colocarem seus investimentos para tentar viabilizar? Essa é uma indústria que faz isso? Não, porque você tem algumas indústrias, por exemplo, do esporte amador, né, que faz isso e é muito bem sucedida, né, quer dizer, ou seja, coloca o projeto e as pessoas fazem ali um grande crowdsourcing, né, de investimento para que viabilize aquilo lá, que não dependa ou de Lei Rouanet ou de patrocínio, etc. Essa é uma indústria que usa essa tecnologia para isso ou não? Não tanto, André. Assim, teve um momento em que a gente fez algumas ações de crowdfunding aqui. A gente para um projeto específico, mas isso não evoluiu e eu acho muito por conta do investimento alto, né? Porque como eu não trabalho diariamente com isso, eu não sei te falar. Mas até onde eu sei, para os fãs quererem muito isso, eles podem lhe botar um dinheiro, botar outro dinheiro, mas não chega a um valor que custa um evento desse porte. Sabe? Uma coisa é você fazer um evento pequeno, de produtores independentes, não sei o que, não. Outra coisa é fazer um evento que custa milhões. E daí você não chega. Uma grande vontade é você não depender de lei de incentivo, né? Porque o Brasil, ele é um país, assim, um dos únicos que dependem de lei de incentivo para você fazer um evento desse porte. Quando você vai lá para fora, todo investimento é verba de marketing. E aí se torna mais fácil você fazer um projeto com verba de marketing. Mas isso pode ser, quem sabe, né? Uma saída, assim, futura, através de outras formas, né? Trazendo mais investidores a fazer dessa forma os projetos. É bem interessante. Amadurecer mais isso, né? Eu acho que, assim, às vezes eu vejo que até o próprio esporte amador, né? De gente que não tem acesso a patrocínio, porque às vezes é uma coisa muito segmentada, né? Específica, e assim, é uma forma que eles conseguiram de viabilizar e alguns conseguem já viabilizar, né? Que seja... Porque, assim, se fosse olhar de música, né? O Brasil ainda é muito sertanejo, né? Funk, né? Quer dizer, talvez... Né? E quando você olha o conteúdo de jazz, eu não sei se esse público... É exatamente o que você falou. Eu não sei se ele comportaria de fazer um investimento das pessoas que ganham em dólar, né? Lá fora. Quer dizer, você imagina quem são os grandes, né, referências aí globais. Mas tudo bem, fica a provocação. Assim, e aí você fica pensando, assim... A gente trazer um artista... O Brasil, ele tá muito entupido de festival. Ele tá com muitos artistas se apresentando. É mais do mesmo. Então, você trazer um artista internacional que a pessoa quer ver, a gente paga em dólar. E a gente pagando em dólar, aumenta absurdamente o nosso custo, fora as taxas. Então, assim, né? Fica aí. Esse é um desafio, assim, para um festival que requer artista internacional. Legal, perfeito. Vamos agora aí para a segunda parte, que é exatamente o universo infantil, né? O universo que você, acho que, né, talvez a maternidade deve ter te dado aquele, né, incentivo de você embarcar nesse projeto, veja as necessidades. Eu vejo, é engraçado, né? Eu já fui
CEO de uma empresa que chamava Bolsa de Mulher, né, que falava, né, de segmento feminino, e era muito engraçado. Então, quantas ideias e projetos aparecem no momento que a mulher estava na maternidade, né? Cria um blog, né? É engraçado isso daí, né? Eu conheço esse projeto, eu já vi. Então era uma empresa carioca, né? E aí era muito legal. A gente tinha, eram vários verticais femininos e tinha um que chamava Bolsa de Bebê. E aí eram questões femininas, etc. E era muito engraçado que tinha muita gente nessa fase que pensava, pô, criar um blog disso, eu quero ajudar essas mulheres em momentos, então cada uma, né, fazendo de uma forma diferente. Eu queria falar um pouquinho, então, que você desse um pouco mais de contexto aí da turma do Lobato, o que você tem feito hoje com ela e como é que você está mirando aí para o futuro próximo aí, a turma do Lobato? A Turma do Lobato é um projeto, então, como eu falei, ele nasceu em 2011 de uma vontade, assim, totalmente pessoal de partir para o mundo infantil, né? Como a gente está falando aqui, a gente trabalha no mercado e na MZA, em que a gente está tudo voltado para um mercado muito mais comercial de outros artistas, de artistas já contemporâneos e tal. E eu tive filho e a minha cabeça começou a mudar um pouco. Eu falei, gente... E eu comecei a ver as necessidades dos pais em demandas maiores por projetos infantis. Eu mesmo tive meu filho e falei, gente, preciso de novos produtos. E por que não criar? A gente tem tudo, né? A gente tem dentro de casa, a gente tem um estúdio, a gente pode gravar. Então, assim, por que não ter um projeto infantil? Só que, assim, as pessoas falam, gente, não, vocês são doidas, porque... como assim, é um projeto infantil, no meio de tanta coisa, assim, vai criar do zero, personagem, como é que vai ser, aí vai ter roteiro, aí vai ter animação, aí vai ter ilustração. É um mercado muito desconhecido pra gente aqui que fazia, né, música contemporânea. Então, assim, botamos na cara e na coragem esse projeto, produzimos um volume inteiro de músicas. E aí é o que eu falo muito, André, de você acreditar muito no seu sonho, na sua verdade. Eu nunca falei que eu achei que ia dar errado esse projeto. Eu ouvia muitas pessoas falando assim, mas será? Só que eu tinha muita certeza dentro de mim que isso era uma coisa que eu ia ajudar. Eu ia ajudar muito mais além de comercial, eu conseguiria ajudar muitas mães, muitos pais que estavam passando o que eu estava passando naquele momento. E assim, e aí, quando a gente fala de muita fonte de inspiração para esse projeto, eu conversava com muita gente, com muita mãe, muito pai, muito psicólogo, terapeuta, para entender realmente as necessidades daquele mercado. Então, as músicas, eu acho que o que difere muito o Lobato de outros projetos infantis que a gente tem hoje em dia é que o Lobato é um produto muito mais educativo, tá? Então, a gente tem iniciativas educacionais, até didáticas mesmo, para alguma material paradidático para escolas. A gente investiu em fazer músicas voltadas para entretenimento, mas de forma educacional. Então, quando eu digo que tem o desfraude, um dos temas é desfraude. Então, assim, a gente faz uma música sobre desfraude porque é um tema relevante, como que é esse momento para o pai e para a mãe, da importância da vitamina das frutas, né? Da importância de tomar devidos cuidados na cozinha. Então, assim, a gente sabe que aquilo ali é que o pai pode deixar o filho tranquilamente escutando aquele projeto. Só que daí veio o volume 2 e veio o volume 3. E a gente começou a se dedicar, porque as pessoas começaram a procurar. E a gente financeiramente não tinha grana para investir e fazer um conteúdo muito grande. E a gente foi fazendo a toque de caixa, muito na garra, na coragem. Foi um projeto muito mais interno, pessoal aqui. E, obviamente, aí fizemos teatro, licenciamos o produto para TV, a gente fez livro, que tem até venda, aplicativos. E, cara, quando as coisas começaram a correr, a gente tem sempre prioridades aqui dentro, né, da MZA, que seja evento, seja produtos próprios. Então, durante uns 3 anos, eu mantive ele parado. E agora foi uma linha definitiva de falar assim, não, eu quero seguir esse sonho, eu quero continuar investindo na Turma do Lobato. E isso tem sido muito bom para mim, porque eu tenho tido muitas conexões com outras pessoas de projetos, e são crianças que estão nascendo todo dia. Então, é um conteúdo que não fica desatualizado, e você tem sempre muito essa questão do apelo emocional, do socioemocional, sabe? Então, eu estou muito feliz em poder me dedicar agora ativamente a esse projeto,
que tem aí um 360 graus para explorar, né? A gente tem licenciamentos, video on demand, a gente tem vários tipos de parcerias em temáticas. Então, assim, é um projeto antigo, mas que ele se restarta agora com muitos planos ainda pela frente, sabe? Mas no momento é o momento de captar recursos para a gente conseguir botar à frente tudo que a gente quer. Muito bom, é um tema maravilhoso, ainda mais assim, a gente vê tanta bobagem, né, nas redes, né, tanta coisa, conteúdo de má qualidade, né, você tem às vezes não é só nas redes, não, quando eu vejo, né, de má qualidade, as musiquinhas infantis também, atirei o pau no gato porque o gato não morreu, mula boi da cara preta, quer dizer, quando você começa a pegar as letras de cantigas infantis, é terrível. Eu lembro quando eu cantava meus filhos, eu falei, caramba, olha a letra que eu tô cantando, né? Então, assim, eu vi um vídeo na internet, não sei se você viu esses dias, que o pai falou assim, vamos lá, filho, vamos cantar música. Aí ele começou, o cravo brigou com a rosa no meio. E aí o pai assim, aí ele falava assim, despedaçada, pai? Como assim? Aí, tá bom, então vamos lá, meu filho, outra música. Atirei o pau no gato, o gato morreu no final. Gato morreu? E assim, e hoje em dia as crianças estão ligadas nisso, mas eu lembro que eu escutava essas músicas, tiveram parte da minha infância, né? São domínio público até hoje em dia, porque já faz mais de muitos anos lançadas. E a gente não tinha esse pensamento, né? Afinal morreu. Então, eu acho que hoje a sociedade está muito mais atenta, a educação infantil está muito mais atenta a esse conteúdo a ser exposto. E isso requer também dos produtores uma atenção e uma visão como futuro de construção de caráter, de ética de um ser humano muito maior. Porque os pais estão exigindo isso também, sabe? Exatamente. Eu acho assim que isso precisa ser atualizado, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu adorava os Trapalhões, mas os Trapalhões hoje tem muita coisa que ainda não é politicamente correta, mas assim, eu acho que assim, tem que ser o retrato do tempo, né? Então, precisa ser renovado, né? A linguagem, e é isso mesmo, quer dizer, né? Se no passado isso podia, mas pode ser que a evolução é para isso, né? Quer dizer, exatamente a gente criar outros roteiros, outros contextos, né? E é muito interessante isso aí, quer dizer, quando às vezes eu fico vendo né, as redes sociais mesmo, principalmente, né, TikTok, que não tem uma curadoria nenhuma, né, quer dizer, qualquer um pode escrever, fazer o que quiser ali, e é complicado, né, assim, por isso que eu fico feliz que tem iniciativas como essa, exatamente de trazer um pouco, né, trazer qualidade, para trazer, sabe, temas de sustentabilidade, né, de ESG, coisas para essa geração nova, né. Exatamente, é por isso até que, pelo menos em casa, quando meu filho era pequeno e agora com a minha filha pequena, eu restringo muito esses conteúdos, né? Eu não posso deixar abertamente o que eles veem por aí. Então, assim, isso é uma forma até de você saber que aquele conteúdo ali, você não precisa se preocupar. Você pode tomar seu banho, você pode fazer o que você quiser, fazer sua ginástica e deixar teu filho ouvindo ali, porque é um conteúdo que você sabe que é seguro, né, para a faixa etária da criança. E é isso que você falou, a exploração há muito aí de sustentabilidade para falar de futuro, criar um cidadão aí já com valores, né, a gente tem muito um lado social também, de trazer crianças que também não têm muitos recursos para ir ver na época do teatro, para ver o musical, para entender um pouquinho mais. Tinham crianças eu lembro na época do teatro, foi uma sessão que foram crianças neuroatípicas, como eles ficarem felizes de estar presente ali naquele momento. Então, incluir mesmo, integrar essas crianças hoje em dia, que às vezes têm pouco acesso, né? Então, eu acho que a música é para todos e todos têm que desfrutar dos valores dela, sabe? E que ela pode proporcionar. Perfeito. E tem planos de extensão internacional? Assim, né? Porque são temas, teoricamente, né, que são globais, né? A parte de sustentabilidade, ESG, quer dizer, são temas aí meio que globais. Esse é óbvio que assim, ele tem uma fase agora de captação, né, de viabilidade, principalmente no Brasil, mas você vê isso aí no médio e longo prazo, uma pretensão de expansão internacional? Então, o Seu Lobato já existe um canal do YouTube chamado Dom Lobato e seus amigos, que a gente fez, que a gente tem uma experiência ali com 10 faixas musicais em espanhol já. Então, assim, existe um mercado começando a abrir aí um mercado Latam, né?
Mas o foco agora nosso é investir no Brasil e investir nesse conteúdo para a gente começar a levantar e começar a tocar outras frentes. E aí, acho que isso organicamente, isso vem a acontecer, sabe? Que nem aconteceu quando a gente já estava né, trabalhando ativamente no projeto, em que chamaram a gente para gravar esse projeto em espanhol. Então, assim, as músicas que tem em português, nesse YouTube, tem essas músicas em espanhol também, com legendas em espanhol, enfim. Já demos um passinho ali no mercado, sabe? Mas agora eu acho que é o momento de a gente voltar, se reestruturar, entender e abrir as frentes aqui no Brasil do projeto, que são muitas, e cada vez mais a gente precisa de trabalhar assim, ativamente para conseguir. E foi até por isso que nesse momento aqui, em que eu sempre me dediquei muito a MZA, a gravadora e tal, eu paro um pouquinho de me dedicar a alguns projetos daqui, né? E vou de cabeça nesse projeto infantil em que eu tanto acredito. Muito bom. Eu sei que às vezes quando eu sempre pensei em projeto infantil, eu falo assim, a coisa que eu mais queria ter é um conselho mirim. Você pegar 5 crianças que eles vão ser os conselheiros do projeto para falar quais são as angústias, as possibilidades, questões. Ia ser muito interessante você botar 5 crianças que sejam conselheiras num projeto como esse. E é lindo, né? Às vezes eles não sabem falar dos sentimentos. Então, por isso que a gente requer muita pesquisa com psicólogos para entender. Eles não sabem que a raiva que eles estão sentindo é raiva. Eles não sabem que o tédio é tédio. Eles não têm nomes ainda para esses sentimentos, né? Então, a gente pode ver até a postura deles, mas talvez nas músicas sejam muito mais explicativas de que, olha, esses sentimentos que estão sentindo isso, e isso é normal, tá tudo bem. Então a gente tenta trazer essa conscientização através das músicas, além de outros temas, claro, não só sobre emoções, né? Muito bom. Dani, estamos chegando aqui ao final, queria agradecer muito aí a tua generosidade. Então a gente, né, eu fui até conhecer em loco aí, né, depois eu quero fazer inclusive uma entrevista com seu pai, para falar do lado dos bastidores da música, né? Um cara que foi testemunha ocular, assim, não, ele foi presente, né, da evolução aí da música brasileira e foi super bem recebido. Eu queria agradecer novamente aí a presença e que você deixasse aqui as considerações finais. Imagina, você será super bem-vindo sempre aqui, quando você estiver pelo Rio de Janeiro, venha conhecer, a gente tem um estúdio aqui e estamos super abertos. E assim, eu tô feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre todos esses projetos. Eu acho que a indústria é isso, ainda tem muito, a gente ainda tem muito a viver e acompanhar o que vem acontecendo. Então, assim, a consideração final é que a gente tenha paciência, porque as coisas têm que andar e que a gente sempre esteja atualizado para que a gente consiga exercer o que a gente tem que exercer da forma mais correta possível. Mas tem que se atualizar. Então, assim, é isso. E já deixo aqui meu muito obrigada para você, André, ceder esse espaço. Um canal super importante também, né, para falar de tecnologia. E tenho muito a aprender com você também, viu? Tamo junto aí. Pessoal, estamos aqui com a Dani Mazzola no Future Hacker. Obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.